Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito, podcast do César Fios Advogados. Estou aqui com a minha parceira de sempre, Thaís. Oi, pessoal, Vou bom ficar no dia, vácuo. Bruno. E hoje recebendo um convidado muito especial, antes de tudo um amigo muito querido, o Pedro Sink, que é educador, que é empresário, muito bem sucedido nas duas áreas, inclusive. E o Pedro, pessoal, ele está aqui para conversar com a gente hoje sobre storytelling, sobre a habilidade de contar histórias, né, Thaís? Exatamente. Sobre convencer, sobre tocar o coração do outro e levá-lo, né, aumentar as nossas chances de persuasão, levá-lo a uma tomada de ação, levá-lo a uma reflexão por meio do poder das histórias. O Pedro vai explicar para a gente hoje por que contar uma história é tão importante para o Homo sapiens, né? Por que isso nos diferenciou tanto ao longo da história de outras espécies humanas e por que mesmo hoje essa habilidade continua sendo primordial nas interações humanas. Então, Pedro, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Bruno, Thaís, um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu adoro o assunto, é um assunto que me estimula muito. Queria saber um pouquinho, Pedro, primeiro agradecer por você ter vindo, topar estar aqui com a gente hoje, saber um pouquinho da sua trajetória, tanto quanto educador, como empresário, né? Onde que isso encontra essas duas vertentes aí do seu lado profissional? Legal. Então, minha trajetória ela já é bem da geração millennial, muito pouco linear e óbvia, e bem torta e sinuosa, mas que chega em lugares muito legais, assim, até em curta idade. Eu formei em administração. Deixa eu começar, né? Desde novinho eu fui morar na Argentina pelo trabalho do meu pai. Morei 9 anos na Argentina. Legal. Por Foi isso esse alfabetizado leve em... sotaque Estranho, próprio. que não dá para reconhecer de onde sou. Mas fui alfabetizado em espanhol. Voltei para o Brasil com 16 anos para terminar meu ensino médio. Fui estudando Santo Agostinho de Nova Lima, uma das primeiras turmas. Quando saio da escola, vou estudar administração. Escolho administração por causa de um joguinho de computador, de gerenciar parque de diversão. Legal. E depois, no meio do curso, eu vou fazer um intercâmbio na França, moro um ano na França, onde eu tenho mais contato com o que está acontecendo aí no mundo de outras universidades. Volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, um professor me chama para poder coordenar um programa de empreendedorismo. Não tinha a menor ideia o que era aquilo. Eu só tinha muitas ideias de negócio, não sabia o que era. Ele me chamou para coordenar. Eu, como adoro desafios, aceitei, mesmo sem saber o que eu ia fazer. Por sorte, eu tive todo o apoio dele, tinha toda uma metodologia estruturada, então consegui coordenar e foi meu primeiro passinho no mundo dos negócios. Coordenei 2 edições e quando acabou o ano, eu falo, eu quero participar de um programa de aceleração. E eu entro no Lemonade, fico um ano lá coordenando um programa de aceleração. Isso ali foi em 2016, então foi um pouco dos primórdios, onde startup não era uma palavra normal. Eu estava lá estudando processo civil 3. Eu ia até te pedir para poder explicar para o pessoal que está ouvindo, Pedro, o que seria um programa de aceleração, como você disse. Legal. Porque talvez as pessoas não estejam tão por dentro, familiarizadas com o contexto de inovação. Um programa de aceleração são programas com uma metodologia própria que visam pegar um negócio ou uma ideia, dependendo do estilo do programa e da proposta dele, e desenvolvê-lo ao máximo para ver se aquela ideia, se aquele projeto, aquele negócio de fato faz sentido. E é um negócio que pode ser escalável, então ele pode ganhar uma escala, impactar milhares, milhões ou bilhões de pessoas. Se ele é replicável, então com uma mesma ferramenta, tipo um Uber, é o mesmo código de programação, ele serve tanto para a Thaís, quanto para o Bruno, quanto para o Pedro, quanto para qualquer outra pessoa. É o mesmo código. Ele é tecnológico, então a tecnologia permite com que isso aconteça. Então hoje temos vários tipos de startups, de tecnologias, desde o universo de educação, edutechs, fintechs, no universo da finanças. E aí lá atrás a gente começou, pegava um grupo de jovens que tinha uma boa ideia e queriam ter certeza se aquela ideia conseguia mudar a vida de muitas pessoas. Legal. E quem sabe virar unicórnios, que são aquelas empresas que valem acima de $1 bilhão. Custamos um pouco no Brasil a ter nosso primeiro unicórnio, mas temos... Foi a Nubank, já temos. né? Salvo engano, foi o nosso primeiro unicórnio. Foi Pelo menos Nubank. dentro das fintechs. Foi Fintechs, para quem não conhece, são as startups vinculadas ao mercado financeiro, né? Exatamente. Nubank abriu as portas e depois vieram várias outras aí para poder fazer. Eu fiquei um ano, aprendi muito. Aprendi sobre
modelo de negócio, sobre pitch, sobre uma série de outras ferramentas aí. Então, sou muito grato e me abriu muito a cabeça para inovação e futuros. Quando acabou o primeiro ano, eu percebi assim, poxa, eu quero experimentar novos desafios. E uma colega de trabalho me indicou a Perestroika, que é uma escola de cursos livres. Cursos livres são cursos que não têm um vínculo com o MEC, então você não tem nenhum diploma formal naquilo que você fez, mas eram cursos que o nosso grande objetivo era que você bebesse da fonte onde todo mundo estava bebendo e não bebesse de referências, tipo, um fulano viu um vídeo de uma outra pessoa que fez um conteúdo. Não, a gente trazia a pessoa. Então já teve curso lá com o Gregório Duvier, Lenine, diretores do Nubank, diretores de outras grandes empresas, que eram as pessoas que estavam ditando o ritmo de seus mercados. Mercado da gastronomia, foram cursos muito diversos. E meu primeiro curso lá foi o Choro PPT, um curso sobre storytelling. E tinha uma metalinguagem sobre como fazer storytelling de um curso falando de storytelling. Então, Sim. assim, não era uma coisa, vou te dar uma ferramenta. O professor, o Carlos, ele te mostrava na prática o que é storytelling ao vivo. Então, para mim foi fantástico. E aí eu estava na transição de carreira, me convidaram para trabalhar lá. E foi assim, abriu minha cabeça. Eu sempre me achei uma pessoa totalmente quadrada, vinha ali de um IBMEC, certinho, Santo De uma Agostinho, bolha, de uma né? bolha. Cheguei lá num outro universo e assim, você percebe que a criatividade de fato é uma habilidade que pode ser desenvolvida para qualquer pessoa. Basta você ter as ferramentas, a coragem e um cenário propício para. E aí fui me apaixonando, fiz várias edições do curso, fiz vários cursos de empreendedorismo criativo, futurismo, gestão na gastronomia, enfim, vários outros. E um dos professores lá dentro, um brasileiro que mora no México, me convidou para trabalhar com food design no México. Food design é trabalhar tendência e inovação na indústria dos alimentos. Até você pensar assim, como que uma pessoa consome um produto. Por exemplo, Doritos é um produto que jovens não gostam muito de comer, porque suja os dedos e suja o telefone. Então não faz mais sentido. Então, se o Doritos não perceber isso a tempo, entender que tem que mudar a receita, a experiência de consumo de um produto, talvez ele perca mercado simplesmente porque compete com o meu telefone. Vai sujar e fala assim, o jovem, você não vou usar. E aí é uma questão incompetitível, né? O telefone, né, Bruno? É. Hoje em dia, principalmente para essa nova geração. Imagina você ter um rastro de Doritos na tela, você fala assim, poxa, não vai. A única coisa que não compete com o meu telefone é o churrasco. Aí eu sujo meu dedo mesmo, sujo Até a esquece tela. do telefone, né? Uma boa picanha. E aí lá a gente trabalhou para grandes empresas, trabalhei com alguns eventos também, justamente de como que você pensa o consumo e a indústria do alimento. Não é simplesmente você dar uma comida, mas como é a jornada de consumo, desde um restaurante, um estabelecimento, uma indústria, olhando para a comida. E aí já foi meu primeiro pezinho dentro da indústria alimentícia. Voltei por questões pessoais do México, comecei a trabalhar com gestão de comunidade no Orb, fiquei 9 meses lá, foi uma experiência incrível, gestão de comunidade de startups e o ecossistema criativo ali na Lagoinha. E depois eu comecei a trabalhar aí com mais uma vez um programa de aceleração focado em Pravale, projeto Horizontes da Semente. E nesse meio tempo também eu começo a trabalhar com criatividade dentro do Santo Agostinho de Nova Lima. Então eu volto lá onde eu me formei, uma das primeiras turmas, para poder trabalhar com os professores, a trazer um universo mais criativo. E volta com uma super bagagem, né, Pedro, de tudo isso depois, que você... E aí eu fecho esse ciclo e também no final do ano passado, começo desse ano, eu começo uma transição de uma empresa, da Artisan Foods, que são lanches congelados para crianças, preferencialmente crianças celíacas e com intolerância à lactose. Então a gente tem lanches aí. Eu comecei essa minha jornada, saí de consultor para empreendedor e me divertindo muito. E não é só para criança não, porque eu sou cliente assíduo da Artisan. Né? A gente tem esse dilema aí sobre as caixinhas, sobre a história que nós contamos nas caixinhas, de quem que é o nosso público, quem que a gente quer influenciar aí, mas tenho gostado muito desse universo empreendedor, sentindo na pele o que é empreender no Brasil, né? Cada dia tem uma novidade, muda, agora tem até o final do ano, até outubro, a gente tem que mudar as embalagens, porque muda a regra de não mudou, mas sempre pensando que é o bem para o nosso consumidor. Semana passada a gente estava conversando sobre ICMS, né, Pedro? ICMS, enfim. Pedro, então explica para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, afinal de contas, o que é o storytelling, né? É uma palavra chique para falar sobre contar histórias? Exatamente. Nada mais é do que o bom e velho contar uma boa história.
Hoje a gente acha que é uma novidade, que é uma inovação, mas na verdade foi isso que salvou os seres humanos, ou na verdade os Homo sapiens lá atrás, da sobrevivência. E por que que a gente coloca desse jeito? Porque nós não somos muito bons em reter informações. Vocês já devem ter percebido que a gente estuda para uma prova, passou uma semana e esqueceu o que tinha naquela prova. A gente tinha um endereço, às vezes uma pessoa fala um nome pra gente, a gente esquece o nome da pessoa em 3 segundos depois, então a gente não é muito bom. E o objetivo, assim, ao longo da história foi assim, como que eu garanto que algo que eu aprendi, eu consigo transmitir isso para o próximo para que o outro não aconteça. Então, se eu descobrir que o leão, ele só caça de noite e de dia é um horário seguro, é um aprendizado. Então, para o coleguinha no próximo, ele não ir à noite, só vai de dia. E várias outras coisas, vários outros conhecimentos. Mas quando você só fala isso, não vai à noite, tem o leão, e vamos falar assim, alguns milhares de anos atrás, talvez não era uma coisa muito fluida e você não entende o que que era. Mas quando você coloca uma história, você coloca uma narrativa, você dá emoção, opa, aquilo fica gravado. Eu saí, tava em tal lugar, apareceu um leão, eu tive que correr e eu percebi que tal hora, todo dia ele tá lá. Exatamente. E aí tem duas questões que a gente começa a trabalhar dentro de metodologias. Quais são as emoções que você traz para aquela pessoa, porque aquilo grava muito mais na gente. 2, qual que é a associação que a pessoa ela faz? Porque se você não aprendeu por associação, você aprende por repetição. E, poxa, eu não quero contar a mesma historinha todas as noites durante um ano, até que você memorize. Eu quero, tipo assim, poxa, sabe aquela árvore ali? Logo depois dela tem uma manada de leões. Então você já lembra que aquela árvore tem alguma coisa. Talvez você não lembre na hora. E o leão, ele é perigoso. Opa, seu coração já começa a se suar frio, seu coração palpita e você lembra daquela história com muito mais veemência. A questão é que se a gente não souber bem da história, a gente vai distorcendo ela ao longo da vida e depois a gente não sabe muito mais. Mas a gente foi aprendendo muito de contações de histórias e divulgando conhecimentos complexos para todo mundo. Mitologia, a mitologia grega, eles têm um ensinamento, muitas vezes popular ou religioso, que eles querem transmitir. E como que eles fazem? Eles criam toda uma história de deuses gregos para te transmitir uma mensagem. Então, toda boa história tem uma moral. Ela tem um objetivo a ser alcançado. Senão ela não passa um texto. É o que acontece, por exemplo, com as fábulas, que a gente desde criança é incentivado a ler fábula e o quanto aquilo vai moldando a personalidade, o caráter, a moral, digamos assim, daquelas crianças através justamente de recursos de contar histórias. Sim. A criança ela vai aprender ali sobre... Eu lembro daquela fala do lobo, né? Que o lobo... como é que era? Alguém consegue lembrar? Pedro e o Lobo, que ele sempre avisava que o lobo estava vindo Isso, e não tava. essa é muito boa. E aí o dia que o lobo vem, ninguém acredita Ninguém nele, acredita né? nele. Essa é Maravilhosa. Mas pegando nesse caso, tem... Eu não lembro exatamente os detalhes, mas os irmãos Grimm, tenho quase certeza, depois a gente pode procurar. Eles foram contratados pelo governo alemão há muitos e muitos anos atrás para poder criar histórias, para poder passar mensagens para as crianças de alguns acontecimentos que acontecia. Um deles, não confie em estranhos. Se eu não me engano, é a história de João e Maria. Sim. Tem toda a questão dos pais abandonar, mas tipo assim, tem uma velhinha lá que rapta as crianças, tipo assim, não confia em estranhos. Então, como que eles fazem isso? Conta uma historinha. No final, se é os pais abandonando a criança ou não, tem várias outras questões. Não confia em estranhos. A questão do lobo, eu não sei quais são deles, mas tem vários e vários foram... Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho eu acho que Vermelho. também. Foram pegadas para educar crianças de um jeito lúdico. Então, como que você leva isso? Como que eles levaram o storytelling nesse lugar que hoje você acha uma história super legal dentro desse processo? E quem é campeã disparada disso é Disney. Disney Sim. e Pixar. E Pedro, dá para qualquer profissional se beneficiar do storytelling? Seja um vendedor, seja um advogado, seja um professor? Sim, qualquer um, de qualquer hora. E o marketing, ele faz muito isso. Então, o marketing se apropria muito bem de contar histórias. E o que eu acho mais interessante desse processo de contar histórias é que nós somos seres racionais. E ao contar as histórias, se ela não está muito bem amarrada, você acha os furos. E aí você começa a descobrir quando é mentira ou quando não faz sentido. Exemplos práticos, um filme. Do nada no filme aparece um personagem que nunca ouviu falar no meio do filme. Assim, poxa, esse personagem não era pra estar aqui, vai lá e salva o dia. Tipo assim, ele não estava lá atrás?
Como é que brota uma pessoa, tipo assim, não faz sentido. Ainda aquele bug, assim, nossa, roteiro péssimo, filme ruim, não gosto. Eu tenho aquele filme lá que constrói, tipo Star Wars, que você tem 9 filmes para poder chegar numa conclusão. Todos os personagens estão, o universo tem a gravidade, eles explicam tudo. Então o cenário ele tá bem construído e eles te levam do ponto A ao ponto B. E às vezes eles te garantem que você passou pela jornada que eles queriam que você passasse para criar as emoções que você fazer. E aí, nesse momento você faz com que a pessoa chegue no ponto que você quer, do jeito que você quer. Então, contar a história, pegar a mão do seu interlocutor e levá-lo por uma jornada. Exatamente. Um roteiro, assim, muito básico, dentro do que é possível aqui, mas técnicas para a gente aprender a contar boas histórias. Ótimo. Mas antes de eu trazer as técnicas, a gente tem que pensar basicamente 3 ou 4 elementos na hora de a gente contar uma história. Toda história tem que ter uma tese, ela tem que ter um objetivo. Por que eu estou contando isso? Se o seu objetivo ele não for nobre, ele não fizer sentido para outra pessoa, ela vai ser um objetivo fraco. E talvez outra pessoa não tenha interesse em escutar, então você já perdeu ali a atenção da outra pessoa de cara. Falar, você tem que fazer isso. Você diz, não tenho que nada, então a pessoa nem escuta a sua história. Eu tenho que conhecer minimamente o meu interlocutor, Pedro, para pensar essa É história. importante pensar nele, qual que é a última etapa, a questão do interlocutor, mas quando você entende qual que é o objetivo que você quer, tem uma coisa pessoal ali. Então, que nem o das crianças. Poxa, meu objetivo é que as crianças não fujam com estranhos. É um objetivo nobre, então eu tenho que contar isso. Se é um objetivo egoísta, como é que eu convenço uma outra pessoa um objetivo egoísta? Às vezes eu não consigo. Então, na verdade, você está dizendo que começa comigo mesmo e com uma clareza de propósito, né? Qual é o cerne da mensagem que eu quero comunicar? Exatamente. Então, eu tenho que começar por isso. Se eu não sei o porquê que eu quero comunicar, e a gente entra lá no Simon Sinek, no Círculo de Ouro, se eu não tenho claro o porquê, eu vou construir toda a minha pirâmide numa base muito pouco sólida. Legal. Eu vou construir minha pirâmide numa fantasia, simplesmente numa narrativa. E aí, quando a minha narrativa ela não tem uma base, qualquer coisinha desmorona no meu castelo de cartas. Sim. Então, primeiro eu entendo o meu porquê. Depois eu entendo qual que é o problema que eu estou resolvendo. Qual que é o processo? São crianças que fogem. Quais são... Por que eu tenho esse problema? Criança é ingênua. Criança gosta de doce, ela se vende. Criança confia em qualquer um. Você traz o seu... Você entende qual que é o seu problema. Tipo assim, entendi. Eu tenho que levar... Eu peguei o caso de João e Maria como exemplo. Eu entendi. O meu objetivo é aquele. Pode ser próprio, alguém me pediu, eu entendo. Quais são meus argumentos? Qual que é o meu problema que eu tô trabalhando? Pedro, aí estão os 2 principais problemas que eu vejo nos oradores. Eles não sabem o porquê deles. Eles nunca pararam para investigar o porquê daquele discurso. E eles não têm uma consciência muito clara do problema. Eles não investigaram o problema ainda suficientemente antes de criar o discurso. Aí fica difícil conectar. E aí quando você não entende, e às vezes, dentro dessa parte do problema, tem não sei qual que é a melhor palavra, que eu tenho medo de expor os problemas de verdade, para não me expor. Então fala assim, se eu contar que os meninos são ingênuos, eu estou falando que os pais não estão dando educação. Existe um melindre, então eu não vou falar isso porque eu vou me comprometer com os pais. Aí o pai vai vir para cima de mim, eu não vou brigar. Tá. Então eu não posso expor um problema meu. Poxa, a gente pode pegar outro caso, assim, vou falar sobre a minha vida. Eu não posso falar que eu fiz tal coisa por um problema. Tá, mas o outro vai pensar nesse problema, porque a outra pessoa é lógica. Entendi. Então você tem que expor, e às vezes o expor não é necessariamente uma palavra de vulnerabilidade, mas eu preciso falar do óbvio até para me conectar com as pessoas, porque tem gente que não pensou naquele problema. E se eu me distancio, tipo assim, eu só vou falar do superficial, do que eu quero falar, mas eu não abordo o problema da questão, fica uma lacuna, tipo assim, tem um elefante branco, assim, por que eu vou falar das crianças que são sequestradas? E gera um desconforto, né, no seu interlocutor, porque ele vai perceber que ali não existe transparência na relação e não tem confiança para ser estabelecida. E aí não criar conexão, falar assim, muito obrigado, mas não obrigado. Vou embora e perder a conexão com aquela pessoa. Então uma boa história, eu preciso trazer a pessoa para perto de mim. E nessa hora eu tenho que abrir o jogo com ela. E aí tem um ponto que se a minha história ela não for digna de ser escutada, e aí tem um processo de autoconhecimento que vale a pena o outro escutar, é um processo narcisista meu. Que eu vou pegar um texto que alguém já fez e vou só mudar 2 vírgulas e vou republicar ele.
Desculpa, gente, já tem um texto lá que foi feito. Talvez aquele trabalho tenha muita inteligência por trás. O seu, talvez não tanto. Então não tenha por que a pessoa querer ler o seu. Mas se você talvez trouxer exemplos, colocar de outras formas, assim, poxa, isso daqui de fato faz sentido, procurei 2 informações, e hoje, por mais que a gente fale assim, é marketing. Gente, mas o que é bom, as pessoas reconhecem na hora. O marketing, às vezes, ele dá um pulo e volta para a realidade. Se você olhar em picos de produtos, todos que têm um pico, tudo que sobe rápido, desce rápido. Tudo que demora para subir, demora para descer também. Porque é sólido, é consistente. Então tem essa questão de entender o seu propósito. Depois, entenda bem seu problema. Entenda bem os argumentos. Não tenha medo de expor as verdades. Entenda o que é. Às vezes você descobrir que a sua verdade era uma verdade frágil. Poxa, ninguém está preocupado com isso. Ou, de fato, é uma verdade muito relevante. Precisa ser abordado. E o terceiro ponto é quando eu falo da solução. A solução é qual que é a minha proposta para resolver esses problemas que eu trouxe para você. Então eu preciso mostrar assim, se eu trouxe esses argumentos aqui como problemas, qual que é a minha proposta para melhorar? Então você começa pelo porquê, passa pelo problema e chega na solução. Por meio de uma jornada que você conduz o seu interlocutor e trabalha aspectos emocionais. E o terceiro, o quarto, perdão, que eu já completo, é o cenário. Qual que é a história? Como que eu quero contar essa história? Aí eu vou sair um pouco do universo, para não falar que o storytelling é uma coisa romântica. Ah, é só historinha? Não. Deixa eu falar de um mundo dos negócios. Eu preciso trazer para os meus sócios o resultado da empresa. Não tem nada de romântico disso. Eu tenho um argumento. E por que eu quero trazer isso para ele? Porque eu preciso que eles investam mais para o nosso crescimento. Ou que eles continuem confiando em mim para eles não pularem fora ou não participarem das reuniões que eu quero. Eu tenho um objetivo claro. Confiem em mim. Qual que são meus problemas? Poxa, a empresa não está faturando bem, eu tive que demitir 2 pessoas no último mês, a gente teve problema com 3 fornecedores e não sei o quê. Tipo assim, gente, eles sabem. Se eu não trouxer isso para a pauta e falar, eu estou colocando, e eles sabem, eu vou falar assim, ele é ingênuo. Sim. A gente sabe. Ou se eles não souberem, estiverem por outra pessoa, é pior ainda. Ah, um funcionário contou que eu demiti 2 pessoas. A gente teve uma reunião ontem, por que ele não me contou? Então, isso quebra a minha verdade, confiem em mim. Então eu coloco as minhas, gente, isso não tá bom. Mas qual que é a minha solução? Por que eu fiz isso? O funcionário não fazia X, Y, Z, estava com esse problema desde tanto tempo, tal coisa. Eu listei todas as soluções. E onde que eu quero levar isso? Poxa, tudo isso aqui foi para garantir que a empresa ela estava sólida. E agora a gente está pronto para crescer. Percebam, a gente teve tal ponto positivo, tais coisas melhoraram e é para lá que eu quero ir. É para lá que a gente tem que apostar. Vamos junto. E aí isso significa, por isso que você fala em Chora PPT, porque isso significa uma revolução na forma como a gente constrói uma apresentação, né, Pedro? Muita gente coloca aquele mundo de textos no PowerPoint, numa apresentação fica lendo. E se eu quero construir essa jornada e contar uma história, na verdade o papel do PowerPoint ou de um dispositivo qualquer de slides é mais de um apoio, provavelmente muito visual, do que não roube o protagonismo que é seu do contador da história, do que de um slide cheio de textos, né? Exatamente. Então ali é uma ferramenta de apoio ao que eu quero argumentar. Porque uma planilha de Excel eu posso falar que eu estou indo bem ou que eu estou indo mal. Sim. Dependendo de quais células você escolher analisar. Sim. Posso falar se o custo está alto, sua margem está diferente, tipo assim. Eu posso falar, meu lucro está ótimo, olha meu custo, meu CAPEX, meu OPEX, o que você quiser. Eu escolho o que eu quero contar. E aí tem um melindre, para mim, ele é crítico dentro do processo de storytelling, e aí eu acho que casa muito no universo do direito, que talvez estejam se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com o direito? Poxa, toda argumentação sua, ela tem um objetivo. E quando você tem esse objetivo ali por um cliente, por um divórcio ou um processo trabalhista, se você conseguir entender qual que é o objetivo daquela pessoa, se você entende por trás simplesmente do fato, você de fato você consegue trazer algo muito mais robusto e procurar outros elementos que corroborem a sua peça para onde você está indo. E casos que para mim, eu não sou do universo do direito, sou noivo de uma advogada, então eu acompanho um pouquinho dentro desse universo, mas para mim o caso que a gente vê isso explicitamente são nos filmes de júri americano, onde as pessoas elas contam uma narrativa e trazem seus argumentos para corroborar o objetivo que eles querem. Aquela pessoa é inocente. Beleza, gente, isso qualquer advogado sabe e fala assim, mesmo eu não sou advogado, se alguém me contratou para poder defender, eu vou falar que ele é inocente, custe o que custar.
Mas se eu não trouxer os argumentos, se eu não trouxer as verdades óbvias, eu vou falar assim, ele está escondendo alguma coisa. Uhum. Então eu preciso trazer e colocar na mesa. Isso é. Mas olha, isso daqui não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com aquilo. Percebam que ele não diz aqui. Então eu consigo trazer uma história. Ah, olha como é que ele é uma boa pessoa. Fulano de tal, ele fez tal ação. Talvez se você não tivesse essa noção de que ele é uma boa pessoa, e é isso que você quer provar no caso, porque isso vai ganhar o caso dele, eu nunca mostraria que ele faz trabalho social, ou o amor que ele tem pelas filhas, ou a história de vida dele. Se eu consigo trazer essa emoção, as pessoas vão assim, poxa, de fato, talvez ele não fez. E percebo. E aí tem em onde que eu queria chegar. Se você não tiver a maldade de questionar os fatos, os argumentos, você pode ir para uma história verdadeira ou uma história falsa. Porque dentro do universo do marketing, do storytelling, eu consigo manipular as pessoas. O neuromarketing permite isso. Desde da roupa, da cor da minha roupa, traz uma emoção, a minha voz, meu cabelo, os meus argumentos, meus gestos, minhas palavras que eu uso, eu manipulo as pessoas. E essa manipulação a gente tem que tirar o caráter pejorativo. Manipular é não só positivo como necessário. Exatamente. Para assim, qualquer atividade, criar né? rapport, criar conexão, eu quero um Persuadir. objetivo, persuadir, Sim, amizade, assim, existe uma conexão. Então eu não estou indo pro lado negativo, mas hoje tem técnica que você consegue induzir as pessoas. E para vocês entenderem o grau que a gente consegue chegar, eu já vi apresentador profissional, de gente que ganha palestra de conteúdo, não sei o quê, eles têm o storyboard, que é uma ferramenta que você vê todos os seus slides, a sua trajetória, os seus objetivos, o texto, as piadas, e lá ele fala assim, ele desenha o pico de emoções de cada slide. Então ele sabe exatamente quando conta uma piada, quanto que é um assunto sério, qual que é o tempo de interseção de cada um. Porque se eu fico muito tempo sóbrio, fica monótono. As pessoas cansam, perdem atenção. Eu não sou um bom apresentador. Se eu conto muita piada, as pessoas não têm tempo de digerir a piada, acham que foi muito denso, cansa, não presta mais a apresentação. Então toda a apresentação ela é completamente dissecada para eu poder entender aonde que eu posso trazer um punch, uma informação relevante, onde que eu tenho que dar uma quebra, onde que eu tenho que fazer uma piada, onde que eu tenho que fazer uma interação com a plateia para não ficar um monótono, quando que eu trago uma pessoa de fora. Isso nas séries, nos programas de televisão fica explícito. Mas hoje, quando a gente faz isso, cursos, poxa, aquele professor é monótono. E as pessoas, elas sentem isso. Sim. Elas talvez não sabem expressar. Só fala assim, foi ruim. Se você perguntar, questionar algumas coisas, ela fala por que foi ruim. As pessoas, elas sentem. Então você consegue, de alguma forma, induzir. E quem faz bem o trabalho dele, ele consegue fazer isso de forma natural. Ele não precisa manipular as pessoas. Um bom professor, ele tem muito conteúdo. Ele sabe ler a plateia. A plateia tá... Os meus alunos estão cansados. Sim. Eu posso terminá-lo agora, eu posso dar um exemplo, eu posso dar um estudo de caso, um trabalho em grupo, eu posso fazer uma piada, eu posso quebrar o gelo, eu posso fazer uma brincadeira. Ele sabe isso, ele não teve que estudar, ele não teve assim, gente, hoje os alunos, teve jogo ontem, então os alunos vão estar cansados, então tem que fazer tal coisa. Não, isso é natural. Mas quem quer desenvolver é técnica, que nem palhaço, que nem apresentador de televisão. Eles não nasceram com aquela habilidade, eles desenvolveram. E storytelling é a mesma coisa. E eu falo assim, Pedro, eu sou diretor, né, de uma faculdade, eu converso muito com os professores, eu falo assim, olha, vocês têm que ser mais interessantes do que qualquer outra coisa no mundo, porque o seu aluno ele tem um celular na mão, e ali ele tem acesso ao contatinho dele no WhatsApp, ele tem acesso aos colegas dele no Instagram, ele tem acesso à live de um sertanejo que está acontecendo na hora da sua aula, ele tem acesso ao jogo do Galo que está acontecendo, do Cruzeiro. Um jogo de pôquer. Um jogo de pôquer, ele tem um joguinho, enfim. Você tem que ser mais interessante do que tudo isso naquele momento que ele está em sala com você. Então, às vezes se cria aquela figura do professor que sabe muito para ele, né? Eles falam assim, ele sabe muito para ele. Porque ele não... O professor tem que ter essa preocupação com didática. Tem que passar por essa ideia de que eu preciso me conectar com um aluno que tem na palma da mão dele o mundo. É diferente da aula hoje do que era há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás tinha, às vezes, professor que ia entrar, abrir um livro e ficar lendo o livro para o aluno. Hoje isso é muito complicado se eu quero, de fato, trazer uma transformação no ensino, né? Sim, sim. Mas eu vejo, assim, não é impossível, não é difícil. Você Só fez, dá né, trabalho. Pedro, um curso agora, você podia até falar um pouquinho dele. Sim. O Pedro fez um curso de storytelling, ele tem uma empresa de cursos e fez uma formação em storytelling muito legal. Eu participei como aluno, fui aluno do Pedro, e tinham muitos professores lá, tinha advogado, tinha professor, tinha empresários. Como é que foi, Sim. Pedro, essa experiência? Então, o curso é o Punch,
muito focado assim dentro da meta-narrativa de o que é contar um storytelling. E o curso, ele assim, não é um curso tão prático, tipo assim, a ferramenta A, B e C. Você entende na prática diferentes formas ou diferentes exemplos do que é você contar uma história de um jeito de engajar o público. E nessas horas, quando assim no curso, eu falo assim, gente, temos soluções no universo da educação. Porque todo mundo ali era era assim, era numa quarta à noite, numa sexta à noite, num sábado o dia inteiro. Ninguém pegava o telefone. Mas foi Yeah. incrível. Adulto. Você levou o Carlos, Muito, né? foi o Carlos. O Carlos já trabalhou para Inês. reserva, para lugares. O Carlos Figura é incrível. figura incrível. E ele faz isso que você falou. O slide dele é um apoio para tornar aquilo assim, uau. Mas ele é o protagonista, uau, assim. Ele é o cara que conduz, né? Sim. Ô Pedro, esse bate-papo tá tão sensacional que eu quero te fazer uma proposta para você e para Thaís. Da gente fazer uma parte 2 e a parte 2 ser sobre legal storytelling. Ou seja, de que modo a gente consegue adaptar um pouco do que a gente falou aqui para o mundo do direito, para a realidade do advogado. Topa? Acho fantástico. Topa, Thaís? Com certeza. Então pronto. Então, pessoal, a gente se vê na parte 2. Aí na parte 2 eu falo do livro que eu trouxe, Thaís fala da indicação dela, o Pedro também, tá bom? Esperamos vocês lá no Legal Storytelling.